A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria por estarmos aqui reunidos em mais uma semana, aprendendo sempre um pouco mais sobre a doutrina espírita, desvendando conhecimentos diferentes, que todos nós possamos aproveitar então este momento. Com muita alegria, eu, Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Com alegria, com o coração cheio dessa jovialidade que o mundo espiritual nos empresta quando nos ensina a olhar o mundo de forma positiva. A boa notícia é esta, a boa nova está empenhada em fazer você ver o mundo com outros olhos. Com tantas coisas boas que ela tem em sua programação, nós sabemos que você, como alguém que está também comprometido com um mundo melhor, estará desfrutando dessas belezas e sentindo o carinho que a Boa Nova vai chegar até você, graças ao esforço, graças ao talento, graças a esse entusiasmo generoso dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Muito bem, lembrando como sempre do Clube Amigos da Boa Nova, em que você pode se inscrever, participar através do telefone 0800 12 18 38, e a sua participação é importante. Auxilie na divulgação dessas mensagens, do conhecimento da doutrina espírita. Tantas pessoas podem se beneficiar, podem sentir. É como se você pudesse perfumar o ambiente de alguém, levando paz, amor, alegria. Então inscreva-se, 0800 12 18 38. Muito bem, André, nós estamos então fazendo a leitura e o comentário do livro Voltei, livro que é do Espírito Irmão Jacó e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. No programa de hoje, nós iniciaremos o capítulo 5º, cujo título é Despedidas. Isso mesmo. Agora está na hora de ele ir para o outro lado de uma vez. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados. Mormente nas preces memorativas. Mormente? O que é isso? Ajuda a gente aí. Mormente, maiormente, principalmente, não é? Quando ele diz mormente, ele está querendo dizer nas ocasiões em que pediam para ele, como espírita, ir fazer orações nos velórios e pedir a Deus que levasse a força para aqueles espíritos que haviam desencarnado, ele colaborou várias vezes. Nessas ocasiões, antigamente era mais comum até do que hoje, quando uma pessoa desencarnava, pedir a um outro, vai no enterro, faz um velório, vai no velório, faz uma prece. Hoje em dia também tem, mas antigamente isso tinha um peso muito maior, não é? As pessoas, elas tinham esta ligação. E hoje em dia, em alguns velórios, inclusive, quando são feitos em lugares, não em casas,
Já tem até o grupo de religiosos que está lá, se oferece para rezar. Agora, eles, quando fazia isso, não tinha a menor ideia do que era ser o morto. Isso que ele fazia fala. como o vivo. Eu estava longe de calcular as lutas de um morto. Quando eu estava lá fazendo a prece que eles me pediam, eu nunca imaginei como que o coitado que estava lá no caixão estava se sentindo. Agora eu tô vendo a coisa preta. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices, obstáculos tão grandes, o que não ocorreria aos homens comuns que não cogitam dos problemas relativos à alma? O que é que vai se esperar uma pessoa que nunca pensou no que vai acontecer com ele depois, não é? Ele estava ali como um espírita, ele frequentava centro espírita, falava com o espírito, estava lá no apuro danado. Ali, à frente dos meus próprios amigos, me sentia num rodamuinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? O que fazer agora, não é? Ele estava pensando. Marta me afagou a cabeça exausta e me pediu calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos, sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Ele havia trabalhado na doutrina espírita, ele havia tido contato com o outro lado da vida, a sua mente já estava acostumada com isso. Ele não era um bobinho que pensava que morreu tinha que dormir. Ele não é um ser infantil que estava esperando o paraíso, os anjinhos celestes, então tinha isso fixado como ideia principal. Não, ele havia adestrado a mente para enfrentar essa transição através do trabalho, serviço ativo do espírito. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados, e não poderia evitar que, perante o corpo inerte, se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. Os que estavam ali, estavam cada um pensando segundo eles tinham na essência os verdadeiros sentimentos guardados. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de força menos simpáticas. Ele era rico e os invejosos, quando vão aos enterros dos ricos, eles parece que sentem o prazer de dizer, tá vendo, ricão, agora quero ver como é que você vai estar do outro lado, não é? Então isso é um choque, isso é uma coisa mesquinha, isso é uma coisa que do outro lado fere com a hipocrisia da falsa amizade, não é? Aquele que está lá está sabendo o que é que está acontecendo. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Me situava, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que eu não devia me preocupar em excesso. Essa perturbação iria passar, não é? Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Quando o povo já não tivesse mais centrando o pensamento no defunto, ufa, que alívio. Não vejo a hora que meu corpo vai para baixo da terra. Assim eu tenho sossego. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de me materializar diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como eu queria aparecer para todo mundo e dizer, gente, por favor, faz uma prece de dentro do coração, porque isso é que vai me ajudar. O que vocês estão fazendo aqui, se abanando, fazendo fofoquinha, fazendo piada, contando caso, fazendo comentários inadequados, isso é ruim para qualquer um. Vocês querem me ajudar? Faça uma prece, uma oração sincera.
Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Eu fui ríspido, fui duro com alguns funcionários, eu tratei mal algumas pessoas que não eram corretas comigo. E, puxa, agora tudo isso passou, agora eu estou aqui. Por que eu não fui mais generoso? Por que eu não relevei algumas fraquezas humanas? Eu gostaria de voltar e pedir desculpa a todos estes que eu ofendi. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Então. Vigorosos recursos me sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Eles estavam ali como eles eram. Agora Jacó já estava do outro lado e tinha que receber a herança do que ele havia semeado na mente, nas vibrações dos seus próprios amigos. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e me consolei. Puxa vida, eu não sou o único, né? Eu também, quando fui nos velórios, muitas vezes nem me preocupei tanto com essas coisas. E não me esqueci de que os encarnados, a ajuizarem com tanta facilidade relativamente à minha situação, também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Eles iam desencarnar também, né, André? Os que estavam ali levianos, ia chegar a vez deles, de eles entenderem o que era aquilo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Então isso ajudou a pensar a respeito. Já não estava mais tão preocupado agora com estão falando mal de mim, quem eles pensam que eles são. Não, deixa. Eu vou ver o que eu posso aprender e eles também, quando chegar a vez deles, eles vão sentir, eles vão amadurecer graças à ação do tempo. Portanto, chega um momento para todos nós. Agora, quando nós sabemos, e é por isso que estamos aqui estudando esta obra, quando temos a alegria de conhecer esses detalhes antes, puxa, como nós nos prepararemos adequadamente durante a vida, como ajudaremos os nossos amigos desencarnados, as pessoas que estão nessa situação difícil, passando por esse transe, com a prece sincera, com a força, uma palavra mentalmente proferida com amor. Isso abastece, como ele disse aqui, isso me sustentaria o coração nesses momentos, não é? Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando repentino abalo me envolveu o ser. Porque agora vamos começar o trecho que fala sobre desligado enfim, é o subtítulo. Ele sentiu um abalo muito intenso, de repente. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Seguraram o meu corpo, eu estava ali, de repente eu me senti jogado, ele não sabe explicar como. Confesso que o choque me assaltou com tanta violência que julguei chegado o momento de outra morte. Morrer de novo, dentro da morte que eu estava morrendo. Ele recebeu aquele impacto que ele não sabia o que era. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu vou morrer de novo. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. O desligamento. Vocês lembram? Eles foram para lá porque o Dr. Bezerra ia terminar de cortar o último laço que ligava o perispírito de Jacó ao corpo. E ele fez isso. Chegou, ele conseguiu, aguentou o tranco aí, menina, Marta, o irmão Andrade, como é que foi? Me abraçaram os três satisfeitos. Puxa! Me explicou o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Até aquele momento, o perispírito estava já no mundo invisível, mas ainda estava preso por uma corda ao peso que o retinha no mundo material, que era o corpo. Mas, a partir dali, pensaria com clareza, me movimentaria sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Porque ele ia dispor, como disse Bezerra, de uma real liberdade interior. Não estava mais vinculado ao processo da desencarnação biológica.
Com efeito, não obstante me sentir enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos principalmente registraram imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Então, por que agora não havia mais aquela porta aberta entre o mundo material e o mundo espiritual, com base num corpo que estava em decomposição? Ele agora estava separado desse corpo, e então isso produzia as reações naturais de alívio. A partir daquele instante, ele começava a se sentir mais independente. Ele não estava mais vinculado às sensações que o organismo ainda debilitava nele. A questão de ouvir melhor, de ver melhor, de sentir as coisas e de saber isolar-se em relação ao que estava acontecendo no mundo físico. Como ele estava agora num ambiente onde a turbulência vibratória era bastante desagradável, quando ele se vê rompendo essa ligação, ou quando são rompidas essas ligações com o corpo, o seu perispírito agora fecha definitivamente aquele canal de ligação com o mundo material e com as emoções dos que estão no mundo material, transmitidas pela ação diante do cadáver. Isso é muito importante. Aquelas perturbações da hora, diz o irmão Jacó, não me afetavam mais com a mesma intensidade de minutos antes. Ele sofre aquele impacto, ele sofre aquele choque, aquilo parece uma coisa assim, eletrocutante, mas logo depois, vocês escutaram? O coração voltou a bater. Ele tem coração. Uhum. Ele volta a respirar, o pulmão respira, coração bate. Ele tem órgãos no perispírito. Isso. Que estão pulsando, estão respirando. Ele sente isto, está lá com ele, está acontecendo. E isto volta à normalidade. O coração se refez, equilibrou-se a respiração e Dr. Bezerra vem, sabendo que ele estava sob o amparo de Marta e de irmão Andrade, vem trazer as boas notícias. Sabe o que me faz lembrar isso aqui? Sabe o que faz lembrar isso aqui? Me faz lembrar quando o filho está com o dente mole. Sabe filho com dente mole? O filho tem medo de perder o dente, de que o dente vai cair, né? Dr. Bezerra sabe que o dente do irmão Jacó tá mole. Então ele fala, fica aí, Jacozinho, daqui a pouco eu volto. Isso. Aí pensa segura. No bem, pensa no bem. na paz. Imagina se o Dr. Bezerra falasse, olha, eu vou lá dentro, vou cortar os laços, os últimos laços, você vai sentir um choque muito brutal, você tem que se preparar. Nada disso. Você já começa a sofrer antes. Filhinho, vem cá que tá molinho, deixa puf, eu ver. tofe. Aí já foi o dente. Assim mesmo. Acabou. Você não prolonga o martírio, nem antecipa o martírio. Você resolve o problema. Então, com o irmão Jacó ali, o Dr. Bezerra fez a mesma coisa. Deixou sob os cuidados da Marta, os cuidados do irmão Andrade. Ele não ficou assistindo o que ia acontecer com ele, ele ficou lá para fora. De repente, ele sentiu o impacto e depois já foi mais fácil recuperar-se. Então, é importante que nós pensemos a respeito desse processo. Naturalmente, os espíritos nos explicam, Solange, que a morte é diferente em detalhes para cada pessoa. Ela faz com que cada um receba esse impacto, não do corte dos laços, mas da transição com características que lhe sejam especiais, que lhe sejam próprias da sua evolução. No entanto, o que acontece? Existe alguma coisa que é comum em todos os processos de desencarnação. E isto que é comum é exatamente a nossa desvinculação das células físicas. Nós estamos ligados a um corpo por laços. Esse desligar desses laços vai ter que acontecer com todo mundo. Alguns não conseguem ter esses laços desligados imediatamente. Uhum. Os que estão presos à matéria continuam muitas vezes com esses laços presos à matéria, depois que o corpo vai para o cemitério. E passam às vezes meses, anos presos com o laço físico
na região da tumba. Se não me engano, André, ali. acho que o Dr. Bezerra ainda vai falar disso. Nós vamos aprender muita coisa sobre esse tema, mas é importante que nós nos recordemos de que se nós aprendemos o mecanismo, você, querido ouvinte, se entende que isso é um fato, quando chegar o momento, isso será mais fácil. Nós cooperaremos com os nossos amigos, visando o alívio das nossas próprias dificuldades, ao invés de ficar criando problemas. Se nós nos espiritualizamos antes que o corpo morra, nós não seremos expulsos do corpo. Sim. Nós seremos aqueles que estamos saindo daquilo que não funciona mais, agradecidos por tudo aquilo que ele representou, mas estamos livres com mais facilidade desta algema, desta âncora. É como a borboleta que deixa o casulo, isso, né? Ela simplesmente abandona aquela veste antiga. Aquilo, deixou para trás e foi para frente. Vai para outros planos. Exatamente. Muito bem, Andréa. Ok. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Não saia daí, porque já daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Voltei, livro que é do Espírito Irmão Jacó e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 5º, no subtítulo Desligado, enfim. André, vou retomar um pouco então a leitura do parágrafo anterior, para a gente dar a sequência. Me explicou o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, me movimentaria sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante me sentir enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. E isso é importante que nós não nos esqueçamos. Não é sempre possível fazer essa libertação rápida, como aconteceu no caso do Jacó. Dr. Bezerra está explicando. Porque na solução dos problemas liberatórios está em jogo, para que isso seja mais depressa, a vida mental e os ideais a que aquele ser se ligou quando estava na Terra. Ou seja, se ele se espiritualizou, é mais fácil desligar-se da matéria. Quanto mais materializado estiver o espírito, mais enraizado ele fica no mundo físico. Me recomendou observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Me examinei com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Já não sentia mais aquelas fraquezas, aquelas coisas de um doente material. Conseguia me locomover sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quanto eu pudesse respirar o oxigênio de cima. Qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens? Ele está então sentindo agora a beleza de estar se abastecendo das energias próprias destes elementos químicos, desses gases que também no plano espiritual existem.
Só que ela está dizendo, a filha diz para o pai, se você agora está se sentindo melhor, respirando esse oxigênio, quando você subir para as dimensões espirituais mais elevadas, você se sentirá ainda muito melhor quando respirar o oxigênio daquelas vibrações mais puras. É como quando você vai tomar água cristalina sem se deixar contaminar pela água embarreada das margens do córrego. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto, feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir os problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar em benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faltavam-me as forças de novo. Ele começou a pensar, e agora? Minhas filhas, meus entes queridos vão ficar sem mim. Como será que elas vão resolver? Como será que vai ser a divisão dos bens? Como será que vão ficar as coisas? Ele começou a sintonizar o pensamento de novo no ambiente físico. E aí o que aconteceu com a força que ele antes estava sentindo? Ele começou a ficar fraco novamente. Bezerra percebeu o que se passava, me bateu nos ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Então, eleve-se. Não procure ficar preso às coisas inferiores, às coisas do mundo físico. Agora que você está do lado de cá, o pensamento é que vai te dar o nível vibratório em que você está. Quando nós estamos na Terra, Solange, nós pensamos um monte de bobagens. Pensamos coisas feias, pensamos coisas ruins, pensamos coisas inferiores e ainda assim não sentimos abatimento. Não sentimos imediatamente. Ficamos lá, às vezes preocupados, mas nosso corpo funciona normalmente. Mas quando nós deixamos a matéria, estamos do outro lado da vida, pensar na parte inferior, nas coisas materiais, faz com que a sintonia do perispírito se vincule a tudo aquilo que é material. E então a mente do espírito o reconduz àquelas sensações de fraqueza, de dor. Pensar na dor para o espírito é produzir a dor. Pensar na fome é ter fome. Pensar que o cabelo cresceu é fazer o cabelo crescer. Pensar que tem um tumor, que tem uma ferida sangrando, é colocá-la no perispírito e ela sangrar. Isso. É assim que funciona. Tem vida, né, André? Dr. Bezerra está dizendo para ele, o seu pensamento agora é que vai nortear a sua condição física, a sua condição vibratória. E então, procure o alto. É o que Dr. Bezerra diz. E Jacó finaliza o capítulo dizendo que compreendi a referência e me modifiquei interiormente. Ele não está terminando o capítulo, ele está terminando o nosso programa de hoje, porque nós não vamos mais adiante. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: querida irmã, querido irmão, você nos está escutando como um ser encarnado. A Boa Nova fala das coisas do Espírito 24 horas por dia. Todas as coisas que ela fala, todas as lições que a doutrina espírita oferece são reveladoras e são libertadoras. Mas a gente escuta e escuta e escuta e não faz nada. Jesus falou que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7 vezes. E o que acontece? Nós continuamos carregados de amarguras, de raivas embutidas. Porque nós estamos num corpo que vai demorar bastante para sofrer pela raiva que a gente guardou. Mas se a gente é espírito e não tem mais a matéria, a raiva que você tiver, a raiva que você guardar, o ódio que você construir em você repercute sobre você na hora. Então, o que o irmão Jacó está dizendo é isto. Dr. Bezerra disse para ele, o pensamento funciona como a bateria, como o motor. Se você ligou o motor, ele anda. Se você pensou, você se direciona para aquilo. Os espíritos explicam que isso é eficaz, inclusive, para nós, porque não existe enfermidade, basicamente, a não ser nos casos em que sejam aquelas doenças próprias da falta de cuidado, da falta de higiene, mas, em geral, as enfermidades primeiro nascem na mente, primeiro nascem no pensamento, primeiro se acumulam no espírito, para que depois, com o passar do tempo, a sua transferência para a matéria comece a desajustar
as células do corpo, porque elas são mais densas, elas são mais lentas, mas elas assimilam esse veneno. E com o passar dos dias, dos meses, dos anos, você inalando sempre aquele tipo de vibração, o seu corpo fica entregue a esses desajustes. Então, é importante que nós nos lembremos, procure o alto. Você está passando por um problema, não pense no problema de forma negativa. Procure forças positivas, procure ver as coisas pelo prisma generoso, procure dar à sua experiência um significado de nobreza, não de raiva, não de angústia, não de abatimento, porque é isso que Bezerra está falando. Você quer melhorar? Procure o alto. Não existe na Terra nenhuma estatística, nenhuma notícia de que a tristeza curou o câncer, que o medo curou a doença, que a angústia fez a pessoa melhorar a saúde. Não. Mas são abundantíssimos, são inúmeros os casos de pessoas que, com cânceres, sararam com um pensamento de positividade, que fizeram tratamentos físicos e se ajudaram com o otimismo, a esperança, afrontaram o medo. Isto sim, isso é muito comum na historiografia médica. Então, o que nós devemos nos lembrar é exatamente isso. Os espíritos estão se esforçando para que nós tenhamos vida antes da morte do corpo, para que esta vida seja mantida depois que o corpo morre. Então, hoje nós vamos terminar aqui. Exatamente. E na semana que vem nós vamos terminar o capítulo 5º. É isso mesmo. Mas capítulo nós queremos 5º também em dificuldades. Falar Qual sobre... deles primeiro? Vamos falar sobre cirurgia? Isso. Tratamento espiritual. Gostaríamos de convidar você para o tratamento cirurgia espiritual amanhã, dia 2 de abril, a partir das 19 horas. Você poderá se conectar com a TV Alvorada Espírita e fazer o tratamento à distância. Caso não possa ir na Sociedade Bezerra de Menezes, em Campinas, na rua Antônio Zingra, número 52, no Jardim 4º Centenário, você pode ir na sua casa, na cidade em que você estiver, submeter-se ao tratamento espiritual à distância, cirurgia sem corte na pele, sem qualquer lesão física. Entre em nosso site, o www.mensagemfraternal.com.br, e você vai ler quais são as recomendações na área que tem a figurinha do Dr. Bezerra, aquele velhinho de barba branca. Está escrito lá, tratamento espiritual à distância, orientação. Leia o que está lá, prepare-se. E amanhã, a partir das 19 horas, através da TV Alvorada Espírita, você poderá estar em contato conosco, assistir as explicações do tratamento e fazer a prece, assistir a palestra, pensar sobre aquilo que será falado, e logo depois você fica em repouso por 1 hora pelo menos para que o tratamento aconteça aí onde você mora. Então, avise seus amigos, fale com as pessoas que você conhece. Muitas pessoas podem se beneficiar sem precisar gastar dinheiro, sem precisar se deslocar, bastando que esteja em sintonia com o bem. Portanto, é o convite para amanhã, 2 de abril, quinta-feira santa. Pessoas que tiverem problema de saúde na área da coluna vão precisar fazer repouso deitado por 3 dias, só se levantando para ir ao banheiro. Mas nas recomendações que nós estamos aqui dizendo a vocês, vocês encontrarão tudo isso explicado. Muito bem, e hoje à noite ainda o nosso convite para o estudo do Livro dos Espíritos, a partir das 20 horas, no www.tvalvoradespirita.com.br. As pessoas podem fazer perguntas, podem mandar opiniões, você participa do estudo, não é só assistir, não, você vai estar junto conosco lá no estudo hoje à noite, na TV Alvorada Espírita. O Livro dos Espíritos é o livro que nós utilizamos para fazermos o estudo. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz, e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Não se esqueçam de Jesus, porque a Semana Santa não é para comer ovo de Páscoa, não é para engordar. É para pensar no esforço do bem que Jesus veio fazer, como Francisco Cândido Xavier, como Jacó estão fazendo, nos alertando a respeito do que é fundamental que a gente sinta, que a gente melhore. Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, obrigado, Jesus, por podermos estar falando das coisas da alma,
num período tão especial, quando teus exemplos nos fazem relembrar esse esforço de educar, que consumiu as tuas energias até o fim. Um esforço de mestre que não negou o sacrifício pleno em favor dos alunos, em favor mesmo dos maldosos, em favor dos ignorantes que sentiam prazer em continuar dessa forma. Obrigado por aprendermos contigo a perdoar os inimigos mesmo quando nos matem, a orar por eles, pedindo que Deus os ajude, porque eles não sabem o que fazem, a não reproduzir o mal em qualquer uma das ações que a nossa vida nos permita, nem em pensamentos, nem em palavras, nem naquelas insinuações. Olharmos sempre o bem e espalharmos o bem através das palavras, do sorriso, do silêncio. Com isso, Jesus, nós aprendemos a responsabilidade de sermos pontos terminais das fofocas, de não sermos agentes destruidores da reputação alheia, de aprendermos a ver o erro sem julgar quem erra, sem deixar de amar a criatura infeliz que cometeu aquele desatino. Aprender e ensinar com exemplos positivos, que nós saibamos enaltecer o que é bom, elogiar, ter gentileza com todos, saibamos sorrir, mesmo quando tenhamos dor, saibamos agradecer os gestos de carinho daqueles que fazem o seu dever, mas que se sentirão muito agradados quando, apesar de estarem fazendo apenas o seu dever, eles também recebem a nossa gratidão, externada em palavras, em observações generosas. Ah, Senhor, que nós possamos aproveitar esta semana em que a cristandade te reverencia em procissões, em festas familiares, em comemorações gastronômicas, para entender que amar você não é deixar de comer carne na sexta-feira e comer chocolate no domingo, malhando Judas no sábado. Amar você é dar de comer para os que não têm o que comer. É perdoar e orar com gratidão, com unção, pelo espírito de Judas que já se redimiu, porque enfrentou seus equívocos e se reconstruiu. E também, no domingo, não é apenas se preocupar com o doce que a gente vai desfrutar, mas é pensar em se tornar algo mais doce na vida das pessoas. Graças a você, que nos ensinou a perdoar e a ser gentil. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós melhoramos quando nós te encontramos e abrimos nosso coração para você. Obrigada, querida irmã, querido irmão. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
agradecemos e assim queremos te espalhar.